a tríplice aliança entre ciência, filosofia e religião, que é proposta por Allan Kardec, já nos seus primeiros livros. Ele começa definindo o espiritismo como uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Mas logo a seguir acrescenta no frontispício de uma das edições do Livro dos Espíritos, que é uma filosofia espiritualista. Escreve mais adiante um capítulo chamado A Aliança da Ciência com a Religião. Com o passar do tempo, se compreende que esses três aspectos que nós chamamos de esferas culturais do saber são pertinentes ao pensamento espírita. De saída, nós registramos uma estranheza para a época. É verdade que existiram sínteses filosóficos religiosas anteriores, mas no contexto do século XIX, esta era uma tentativa singular, e é um pioneirismo tentar fazer a religação dos saberes, pois à época havia uma grande hegemonia da ciência e nascia o que se chamou de cientificismo. E com esse cientificismo se estruturava o pensamento em bases científicas, principalmente assestado na fundamentação empírica que vinha da Inglaterra com David Hume, John Locke e Isaac Newton, e a filosofia era algo secundário ou deveria se restringir às leis gerais do cosmos decorrentes das experiências e observações empíricas. A filosofia, portanto, que tinha vivido o espírito de sistema e que tinha chegado ao auge da interpretação da realidade a partir dos conceitos de Kant e, posteriormente, de Fichte, de Hegel, agora não tinham grande relevância nos meados do século XIX, porque aqueles conceitos foram considerados inadequados, inoportunos e negando a existência do mundo material. E a religião vivia, digamos assim, encurralada pelo iluminismo francês, do qual se derivou o positivismo, e tudo que era religioso nos moldes de então era combatido. Dizia-se até que os religiosos eram figuras exploradoras, criaram o mito da queda do homem para cobrar pedágio para a redenção, e com isso sobreviviam sem trabalhar. Quando Kardec, então, vai estudar o pensamento espírita, ou melhor, os fenômenos mediúnicos de então, as famosas mesas girantes, depois falantes, ele vai com um espírito positivo, ele mesmo anuncia isso. Isto é, vamos verificar, vamos observar, vamos assumir que o caminho é científico, vamos estruturar uma análise desse problema para encontrar possibilidades causais empíricas. Foi assim que ele procedeu e, progressivamente, é que construiu um pensamento filosófico bem aos moldes franceses, que tende a ser espiritualista, embora o iluminismo tenha sido um período em que isso diminuiu e a Revolução Francesa praticamente aboliu esse tipo de pensamento. Então, este é o ambiente que Kardec vivencia, experiencia na construção do seu pensamento. À época, ele chegou a dizer que se nós fôssemos entender a religião como um dogma, um conjunto de rituais, de hierarquias organizadas, em suma, a religião como se apresentavam o catolicismo e o protestantismo na França, isto não fazia parte do modelo espírita. Ele propõe, então, uma religião que se faça através dos laços de fraternidade, do qual fluam a moral, que é um capítulo da filosofia, e com isso apareça uma religião em função dos vínculos afetivos que se criam. Os espíritos, porém, vão mais além, porque constroem uma lei da adoração e é um vínculo com o transcendente, e é uma maneira de dizer que há um ser
do qual se emerge, para o qual se retorna, e que, por isso mesmo, nessa ascese há um espaço para a religiosidade. Insisto, não a tradicional. Ele mesmo, Kardec, chega a mencionar que é inviável, no momento, usar o mesmo termo para as questões que são diferentes, ou as abordagens que são diferentes. Por isso que ele tem essa resistência natural a usar esta terminologia de religião, mas aceita como tal esta realidade. E põe como slogan a fé que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como a marca da fé verdadeira. Com isso, ele está admitindo que a fé é um fenômeno importante, mas não pode estar à solta, simplesmente nos seus devaneios, nas suas criações, de um modo geral, porque precisa de um padrão. E ele introduz, então, a razão como um critério de avaliação. Chega a dizer que esta razão vai selecionar as verdades e, se encontrar alguma em verdade, deverá progredir e superar completamente esse tipo de situação. E que era preferível negar 9 verdades atualmente do que aceitar uma mentira ou uma falsidade no corpo da doutrina. Mas vai insistir que ele não se atém simplesmente a especulações. Pelo contrário, ele não cria os espíritos, não cria o mundo espiritual, não cria esta resposta como uma elucubração filosófica. São os fenômenos, são os fatos, como eles aparecem, que dão a característica de espiritismo, revelando que os seres espirituais existem e que são seres desencarnados. O que isso quer dizer? Que, epistemologicamente, ele está procedendo do modo empírico. Não ir além dos fatos, a não ser pela repetição, para extrair leis gerais que vão se configurar principalmente nas leis da natureza e nas leis humanas da sociedade. Só que ele não se restringe ao modelo de razão, que é cartesiana, que só se atém para os fenômenos da ciência. Ele vai muito mais além. Ele agora vai trabalhar a ideia de que esta razão pode incluir seres interexistenciais e, com eles, haver uma discussão de natureza filosófica. É por isso que ele constrói o Livro dos Espíritos, com uma teodiceia, que é o primeiro capítulo, sobre Deus. Depois ele faz uma ontologia, que é a descrição dos 6 espíritos, a trindade humana, uma metafísica, ao narrar o mundo espiritual, a palingênese, os fenômenos de influência dos espíritos nas nossas vidas. Depois ele trabalha uma axiologia, que são os valores em suas origens, vai criar a terceira parte do Livro dos Espíritos, daí derivando uma ética, e vai trabalhar ainda com uma, digamos assim, uma penologia e uma teleologia, porque vai falar das esperanças e consolações, isso somente no Livro dos Espíritos. Depois ele vai tomar a moral cristã, ou melhor, a moral do Evangelho, escoimadas das suas deturpações históricas, como a moral predileta para o pensamento espírita. No seu contexto de época, ele constrói todo um arcabouço que nós chamamos hoje de cosmovisão. Todo saber, hoje dizemos, escrevemos, baseado nas teorias de Thomas Kuhn, tem um paradigma. E o paradigma é um conjunto de crenças, valores, atitudes, comportamentos que uma comunidade assume para facilitar o seu trabalho, fazer previsões, indicar para onde vão os recursos e por aí vai. Toda ciência tem o seu paradigma. Mas quando isto é muito mais abrangente que uma ciência, muito mais abrangente que uma filosofia, muito mais abrangente que uma noção religiosa, e que envolve todas essas esferas culturais, nós preferimos usar termos como mundividência, cosmovisão, porque aí já é um substrato muito mais vasto, é uma moldura muito mais ampla para o próprio conhecimento. É assim que ele instaura, digamos, a epistemologia espírita. Como é que nós concebemos o saber, como é que nós podemos produzir o saber, como podemos transformá-los em algo significativo
para as nossas vidas, né? Daí a importância dos objetivos da vida e da encarnação e do próprio saber, e como podemos trabalhar estas questões metodologicamente nos arraiais que vão investigar o pensamento espírita. E é isso que ele faz. Ele trabalha com os espíritos, fazendo investigações científicas, fazendo discussões filosóficas, propondo questões de natureza religiosa. Por isso, se diz que ele constituiu um saber que tem um tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso. Isso nos remete a uma lembrança quando encontramos um professor chamado Pierre Weil, psicólogo famoso, já desencarnado, que numa das teses de mestrado na Universidade Federal da Bahia mencionava que Kardec era o pioneiro da reintegração dos saberes e que os franceses agora retomavam essas ideias, principalmente liderados pelo paradigma da complexidade, construído por um francês que ainda está encarnado, chamado Edgar Morin. Isso dá uma ideia do imenso trabalho que numa determinada cultura, você construir algo que está na contracorrente geral do pensamento daquela civilização. Nós agora precisamos refletir o hoje, né? O hoje espírita, o hoje do movimento espírita, já que o nosso trabalho nesses dias é buscar os caminhos para o futuro do movimento espírita. O que nós apontamos para esse hoje? Ora, nós já sabemos que temos algo extremamente diferente do que existe no mundo. O modelo que se trabalha em matéria de conhecimento, ele é restrito a uma concepção da matéria, ainda que se diga que a matéria não pode ser percebida diretamente, porque o que nós percebemos na consciência é a impressão que algo nos causa, mas não ela própria, não temos esse acesso direto. Verificamos que este mundo concebido como matéria, ele é muito restrito para a percepção espírita. Então, precisamos pensar como deve ser a concepção espírita para a ciência, para a filosofia e para a religião, porque é desta moldura, chamada espiritismo, que podemos extrair, digamos assim, a seiva necessária para construir pensamentos novos em relação a estes saberes. Repare que não estou falando do objeto da ciência, da filosofia ou da religião. Estou falando de como elas vão se estruturar para descobrir o seu próprio objeto. Ainda que tenhamos claramente definido, de saída, que o substrato do universo nosso não é mais a matéria, é o espírito. Mas nós não sabemos definir o que é o espírito. Dizemos que são incorpóreos, como lembra Kardec, mas o que é mesmo a acessibilidade a essa noção de espírito não nos parece ser compatível com os instrumentos que nós possuímos de natureza gnosiológica. Nossas faculdades usuais na consciência de vigília trabalham com realidades físicas, metafísicas, mas não chegam à essência daquilo que se é, a não ser por inferências indiretas ou deduções a partir de um pensamento de natureza lógica. Então, nós começamos a trabalhar a questão da percepção espírita para a ciência, colocando alguns pontos que nos parecem significativos. O primeiro é o objeto de estudo. Esse objeto de estudo é o indivíduo, o ser espiritual, o ser imortal e suas atividades, e o seu vir a ser, o seu desenvolvimento. É um objeto de estudo que, no estágio humano em que se encontra, tem liberdade, pode dizer sim e dizer não à própria pesquisa, e, portanto, tem características de um objeto que vivenciamos com relações psicológicas, sociológicas e, principalmente, interexistenciais, o que, por si só, já é uma novidade e uma dificuldade. O que é que normalmente nós podemos pensar para essa ciência? Nós podemos trazer essa experiência
de conexão com a interexistencialidade ou o mundo espiritual, para o domínio das ciências positivas, ou melhor, para o domínio da consciência de vigília, da faculdade que nós possuímos. E, normalmente, esse tipo de investigação significa restringir o espírito às manifestações no mundo que nós conhecemos, seja ele mundo físico, ou seja, mundo psicológico, que nós estamos habituados a lidar com isso. Aí nós já temos uma gama de alternativas de pesquisa na área de ciência, porque podemos verificar como esses espíritos agem na matéria, ou pelo menos no mundo físico, como nós chamamos na consciência de vigília, como eles interagem intelectualmente, qual é o seu saber e qual é a descrição possível desse mundo espiritual em que eles se encontram, que para nós funciona como uma espécie de, filosoficamente falando, de metafísica, para a tradução em nossa realidade. Isto foi, digamos assim, o início do pensamento espírita, tal como Kardec estruturou as suas pesquisas em Paris, naquela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e nas casas em que ele fazia reuniões particulares para estudar o espiritismo. Nós temos, então, estudos mais complexos, como de materialização, hoje de transcomunicação, que são experimentos de como reduzir o espírito à influência ou à ação, melhor dizendo, dos sentidos que nós temos usualmente e que podemos captar diretamente. Nós não saímos da nossa, digamos, comodidade sensorial. São eles que vêm até nós. Isto não é tão simples. Exige metodologias, exigem cuidados para nós termos certeza, do ponto de vista científico, de que estamos procedendo de forma adequada e colhendo informações, experimentos que podem nos fazer a conhecer leis ou referendar as que já existem e produzir uma forma de saber. Isto é o caminho mais, digamos assim, fácil, mais tradicional. Acontece que a pesquisa espírita também tem uma outra vertente, e ela vem da tradição filosófica, desde Montaigne, Maine de Biran, lá na França, e ela tem uma pesquisa que é de natureza introspectiva. Diziam alguns, principalmente os empiristas ingleses, que nada vai ao intelecto, à razão, que não passa pelos sentidos. Mas já havia um filósofo chamado Leibniz que dizia, exceto o próprio intelecto, o que equivale a dizer que a consciência da consciência é um dado empírico, né? A percepção desse si mesmo é algo tão significativo como a percepção do mundo exterior ou dos fenômenos que impressionam os sentidos. Então, há um trabalho que nós podemos dizer que é a ação do sentido íntimo para estudarmos a nós próprios. Esse é um outro tipo de pesquisa que a época chamava de pesquisa psicológica. Podemos investigar a natureza do nosso ser a partir dessa metodologia introspectiva. E o que é que nós normalmente fazemos? Usamos a razão, usamos o intelecto. Com isso, nós validamos os processos do pensamento e os processos da lógica. Mas, antes disso, antes mesmo de Kardec, já existia um questionamento sobre a competência da razão, porque ela tendia, naturalmente, a procurar relações, e nessas relações estabelecer padrões basicamente ligados ao pensamento, eliminando qualquer tipo de sentimento. E isso foi questionado por Blaise Pascal, muito antes de Kardec, porque ele dizia que, além da razão, existia um sentido íntimo que, em francês, chamava esprit de finesse. É como se fosse um espírito de finura que percebia diferentemente da razão. Depois nós vamos ver que o Jean-Jacques Rousseau já falava nas possibilidades do sentimento como
uma forma de definição, inclusive, da moral, da vida comportamental, que eram possibilidades de percepção da realidade. Então, o pensamento que era dominante na filosofia tem agora um seu contraponto, uma percepção de sentimento. Essa introspecção, portanto, que nós falamos como uma forma de pesquisa, pesquisa interior, pesquisa mais intuitiva, no sentido de que adere ao fenômeno diretamente, sem passar pela análise, como se fosse uma síntese, uma percepção de totalidade, é um outro caminho completamente diferente das outras pesquisas que nós mencionamos anteriormente. E teremos aí uma larga caminhada, uma grande experiência em matéria de pesquisa, porque, neste caso, estaríamos investigando um universo que é muito vasto, e, como dizia alguém, assim como existe o microcosmos, que é infinitesimal e, portanto, infinito na sua perspectiva, o macrocosmo, existe o mundo interior, que é infinito e é capaz de abarcar os outros pelo próprio pensamento. Então, essa investigação de si mesmo, ela é de uma riqueza muito grande. É claro que, para se transformar em ciência, como toda ciência é um empreendimento social, um empreendimento coletivo, um empreendimento de comunidade, é necessário, então, que a gente partilhe esse tipo de experiência. E isso se faz, inclusive, em momentos da história em que as pessoas trocam informações sobre a natureza íntima do ser, o sentido íntimo do ser, e vão descobrindo possibilidades de comunhão nessas partilhas que identificam um outro tipo de pesquisa, que é a pesquisa da subjetividade, portanto, do sujeito. A pesquisa outra, ela é exterior, ela coloca o homem para fora de si mesmo. Essa é interior, mas pode também ser comunitária nesse sentido de investigação e compartilhamento das vivências interiores como tal. Já são dois mundos aí diferentes de pesquisas que nós podemos trabalhar. Mas há uma terceira percepção sobre a faculdade de pesquisa, no nosso caso. Como somos seres trinitários, espírito, perispírito e corpo, e como validamos experiências dos estados alterados de consciência, que começam com os sonhos, com os desdobramentos oníricos, as chamadas experiências fora do corpo, com as faculdades mediúnicas, com a capacidade de desenvolver experiências ultrafânicas, chamadas também por alguns de luminosas, onde a psique se altera para perceber a realidade, nós temos agora uma construção diferenciada, porque tanto o objeto da investigação é muito mais vasto, porque inclui todas as camadas do mundo espiritual, como o sujeito investigador tem muito mais faculdades para fazê-lo. Então, nós ampliamos na percepção espírita o domínio da própria ciência. Então, nós podemos imaginar uma ciência dos estados chamados anômalos da consciência ou estados alterados da consciência. Né? Esses estados anômalos podem ser uma ciência do devaneio, mas podem ser principalmente uma ciência daquilo que é a consciência do mundo espiritual. Então, para isso, os nossos investigadores terão que ter habilidades diferentes daquelas da consciência normal de vigília, porque precisarão ter capacidade de transe mediúnico, de transe anímico, para estarmos estudando esse tipo de trabalho. Já houve gente muito interessada nisso. Quem lê o livro As Experiências Paranormais Atrás da Cortina de Ferro, há de se lembrar que nos anos 60 houve uma tentativa de se descobrir quem eram os sujeitos capazes de viajarem fora do corpo e investigarem o mundo físico. Seria uma espécie de possibilidade de, estando invisível, conhecer a realidade física. Isso na mão de homens comuns, pensando na sua própria segurança, significaria uma nova forma de espionagem. Não parece que isso foi adiante, até porque certos fenômenos paranormais
para se tornarem rotineiros, depende de muito treinamento, muita capacidade do sujeito, e para chegar a certos níveis de realidade espiritual, precisa de um desenvolvimento psíquico, espiritual, que nós chamamos de moral elevada. Né? Não se prestam a quaisquer situações de investigação dessa natureza. Mas vejam que há um caminho imenso nessa área de investigação do mundo espiritual. Usualmente, nós temos informações do mundo espiritual de lá para cá, os espíritos relatando como esse mundo funciona, essa fenomenologia. De vez em quando aparece uma médium como Ivone Pereira, que relata experiências autobiográficas, como ela vive no mundo espiritual e como ela percebe. Este é um dos caminhos que me parece promissor, se nós atentarmos para esse tipo de ciência. É claro que nós temos mais possibilidades de investigação na área espírita, porque trabalhamos com um conceito de palingênese, ou de reencarnação. Aí temos uma gama de possibilidades para sabermos não somente como se dá uma encarnação, ou como se dá a transmutação de uma vida para outra, e o seu interregne no mundo espiritual, como também para estudarmos os seus finalismos, o funcionamento das leis chamadas morais, suas leis naturais de justiça, de causa e efeito, para nos situarmos nas relações de atos e suas consequências. Esta é uma investigação que podemos fazer até por introspecção, por aquele sentido íntimo, por aquela consciência de si mesmo, mas podemos fazer por várias metodologias de identificação das nossas encarnações. Claro que teremos que ter, como toda pesquisa, nosso cuidado ético, para não transformarmos memórias de vidas passadas em novos problemas nas vidas presentes. Nem todo mundo estará partícipe desse tipo de projeto, mas seguramente isso é de suma importância para vencermos o materialismo, subjugarmos esta concepção primária que é dominante até a atualidade e que precisa de elementos densos, intensos, para ser, digamos, enquadrada, superada e, principalmente, transcendida. Existirão outras investigações mais profundas ainda, em estados alterados de consciência, porque podemos fazer trabalhos relativos à própria gênese da evolução do ser humano, a gênese do cosmos, a partir de estados especiais da consciência. Como vocês veem, o universo que nós atuamos em termos de possibilidades, bastante rico, bastante possível de ser promissor para transformar o modelo vigente de concepção da realidade. Isso é um dos nossos trabalhos fundamentais, porque lembramos, com Kardec, que a consciência da imortalidade é fundamental para a transformação do orgulho e do egoísmo na atual conjuntura humana, que são as chagas da humanidade. Essa consciência de si mesmo, ampliada pela palingênese e pela compreensão evolutiva do ser psíquico, ela praticamente rompe com os cânones vigentes na nossa organização social e, portanto, provoca uma mudança extremamente renovadora nas nossas instituições. Isso é o âmbito da ciência. Mas e a filosofia? Quando Kardec compôs os textos espíritas, ele estava, digamos, envolvido por uma cultura filosófica na sua juventude e formação, que era dominantemente positivista. Lembrando Augusto Comte, que deu a noção de religião da humanidade, uma religião tipicamente materialista, em que os santos e os homenageados no seu panteão eram os grandes cientistas, os grandes filósofos, não tem nenhuma transcendência, digamos, em relação à vida física, nem em relação a um Deus de outra natureza. E, além disso, a época em que ele já está na maturidade é o grande começo do marxismo,
histórico e dialético, depois conhecido também como socialismo científico, de Marx, antecedido de Feuerbach, depois de Engels, essas figuras que construíram uma ideia de filosofia aplicada à transformação da sociedade, à época deles, nos modelos de vivências que envolviam as classes trabalhadoras, a união do proletariado, para superar a dominação da burguesia, ultrapassar a noção de Estado e chegar a uma sociedade de felicidade, onde cada um viveria conforme as suas possibilidades e teria os bens conforme as suas necessidades. Claro que, como todo filósofo, tende-se a romantizar a sua filosofia e querê-la universal. E é isto que o positivismo faz com a ciência, principalmente, o marxismo faz com a idealização da classe proletária, e outros fazem com outras vertentes. São muito críticos, alguns, desse modelo, mas não eram hegemônicos, né? À época de Kardec, já havia um retorno ao espiritualismo tradicional francês, com Victor Cousin, que provavelmente teve alguma influência nele, e haviam ideias sobre a necessidade da religião, com Saint-Simon, que escreveu o Novo Cristianismo, mostrando ideias que vão aparecer como expressões filosóficas no próprio Livro dos Espíritos. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos pensar qual é a metodologia que nós precisamos usar na filosofia. E, para fazer isso, precisamos lembrar que a filosofia viveu basicamente de pensamentos. Do intelecto foi o dominante. É verdade que se apropriou de alguns saberes da área de ciência e algumas vezes tentou até se organizar como se fosse mais uma ciência. Aliás, é esta a tendência dos empiristas. Filosofia não passa de uma generalização das leis da matéria. A filosofia é o bastante. Chega de metafísica, chega de teodiceia, chega de transcendência. Há uma filosofia que é dessa natureza. Mas há uma outra filosofia que diz que a matéria não pode ser a própria gênese de si mesma, dos seus fenômenos de transformismo, nem mesmo da evolução material, que a extensão não pode dar conta da matéria, porque se acumula numa parte do universo e na outra vazio, que o nada é inferior ao ser, ao existir, e a ontologia, estudo do ser, é fundamental, e isso é filosofia, mas usa o intelecto para construir sistemas e deles derivar as ações de ordem ética, moral, histórico, social, de modo geral. Há filosofias que trabalham com a noção de que a história é a realização do espírito, que se manifesta através da mesma e constrói a sua própria volta a si mesmo, já que ele é indiferenciado no início, se faz evolução, se faz história e retorna a si mesmo, com a noção de que o finito retorna à condição de infinito. Há várias possibilidades em filosofia. Mas já no tempo de Kardec, e logo depois, principalmente na época em que Leon Denis era estudioso espírita, aparecia um outro modelo de filosofia ou de investigação filosófica. E esta tem um nome que se torna o seu grande exemplo. Chama-se Henri Bergson. Leon Denis cita, em uma de suas obras, como ele se aproxima do pensamento espírita, porque ele supera o intelecto e agora constrói uma filosofia chamada de natureza intuicionista. Constrói uma noção de evolução criativa do ser, além do tempo. Ele acha que o tempo é um fragmento de algo muito mais vasto, chamado de duração. Nós já vimos aí que a própria filosofia no mundo, de modo geral, tem aspectos que são diferenciados. Né? A filosofia empírica é de um jeito, a filosofia idealista é outro, a filosofia positivista tende a ser muito mais próxima da empírica, mas há uma filosofia que não é racional e não é baseada simplesmente em fatos. É baseada numa outra faculdade que hoje já se estuda com mais riqueza, que é a intuição, né? A capacidade de ter insights que revelam algo que transcende aquilo que é
o discurso da razão. E a gente vai ver que esta razão nova, que alguns chamam de razão superior, razão supraliminar, ou insights da superconsciência, cada vez mais ganha corpo nos estudos da atualidade. Isto é, há vários locais onde se diz que a intuição é básica para, inclusive, gerar pensamentos e depois esses pensamentos transformados em ideias caírem no domínio da prática. Então, nós, ao pensarmos a concepção espírita para a filosofia, como somos integradores, podemos usar o intelecto, Kardec faz muito isso, como um processo lógico de dedução para demonstrar, usando o que se chama a razão suficiente de Leibniz, que era aquela razão que diz porque algo é de determinada maneira, mas não de outra maneira, chama-se assim, portanto, razão suficiente, diferente da razão cartesiana, que era axiomática, demonstrativa do ponto de vista de geometria, e então passamos a usar também esta ideia de intuição, mas vamos mais além. Em primeiro lugar, tem algo que diferencia a nossa pesquisa filosófica. E essa diferença começa pela comunidade que investiga. Boa parte da nossa investigação atual é dos espíritos. Quando a gente pergunta qual é o elo entre a matéria e o espírito, um livro de Emmanuel vai dizer que eles estão estudando no mundo espiritual. É uma discussão de natureza empírica, provavelmente lá, e filosófica, porque a gente precisa saber como são esses dois seres, ou melhor, essas duas substâncias. Então, nós temos aqui um caminho a trabalhar no âmbito da filosofia, baseada no pensamento espírita. Primeiro, um trabalho de natureza integrativa e interexistencial. Segundo, uma filosofia que nasça das possibilidades, das faculdades intuitivas, racionais. Claro, não vamos desprezar a nossa grande conquista, que é a racionalidade, mas podemos criar outras possibilidades de faculdades para investigação da realidade. Repare que esta realidade ontológica ou axiológica, que nós chamamos também de realidade, não dispensa o ser que cresce nessa direção. Por isso que, de vez em quando, homens de gênio chegam a determinados saberes, no âmbito da filosofia, subitamente, como se fosse um insight. Pareciam que estavam dormindo, como lembra Emmanuel Kant, e, de repente, aflora neles possibilidades indescritíveis para esse tipo de realidade. Sempre lembrando que a realidade filosófica ou a descrição filosófica das grandes questões, de onde vim, para onde vou, se há finalidade na existência, se vale a pena existir, todas elas são função da dinâmica evolutiva da manifestação do ser. Em cada época, em cada pessoa, isso se manifesta de uma forma ou de outra. Esta é uma admissão que precisamos fazer, que a filosofia depende do filósofo e do seu estágio evolutivo. Mas temos um vasto mundo a trabalhar e poderíamos até começar a pensar que nos nossos arraiais espíritas, a metodologia de Kardec, que construiu o Livro dos Espíritos, precisa ser repetida. Há cerca de 20 anos, um espírita propôs uma análise com os espíritos dos termos espíritas, porque, à época, Kardec só podia usar a física clássica, a física de Newton, a noção de fluido nervoso, fluido elétrico. E essas noções já desapareceram dos manuais de física, de um modo geral. Como seria hoje a descrição que os espíritos poderiam dar das mesmas situações? Há quem vai dizer que, bom, mas isto depende da pleiade de espíritos, da volta do espírito de verdade e outras dificuldades que são naturais nesse tipo de intercâmbio. Mas nós dizemos que a tendência evolutiva é que cada vez mais as barreiras entre espírito e matéria, entre mundo espiritual e mundo físico, tendam a desaparecer, sabendo-se que isto é um processo evolutivo da própria manifestação da essência do ser. Essa é a nossa premissa. Em sendo assim, nós vamos descobrir outras formas de comunicação, que não as tradicionais,
porque faculdades novas vão aparecendo, sentidos novos vão sendo conquistados pela dinâmica evolutiva. Assim como houve uma época que o psiquismo não tinha o domínio da razão, haverá uma época que a razão será uma espécie de mecanismo semelhante ao que é o instinto hoje. É importante, relevante, porque sabe o que pode fazer, mas não o único e o definitivo. Quando nós lemos Frederico Myers, William James, falando de uma consciência supraliminar, ou falando de outras possibilidades além da consciência de vigília, verificamos que temos chances de filosofar em outras possibilidades. Um indício dessas mudanças me faz lembrar um professor de filosofia que me dizia que tinha ideias que o pensamento não era capaz de captar. Provavelmente, um mundo em que a lógica, a linguagem, tal como nós a conhecemos, não dá conta dessa realidade. E é possível imaginar que, como cresceremos em condições evolutivas para outros sentidos, poderemos desenvolver capacidades que não são necessariamente verbalísticas, podem ser por entendimento direto da concepção da situação a partir dessas novas faculdades que começam no nosso mundo e até no mundo espiritual já relatado, já conhecido, pela telepatia, onde se sabe sem precisar a verbalização tradicional. Aí nós vamos ter um novo capítulo de como se fazer investigação filosófica. Por último, nós queremos chamar a atenção sobre um tópico que é fundamental na nossa história. Aliás, bem valorizado por Emmanuel, que diz que ciência e filosofia são dois lados de um triângulo que culminam no vértice que é a religião. À parte o fato de que quem estava falando desta forma tem toda uma história religiosa, isso podia ser um viés de comunicação, a sua própria experiência, é preciso recordar que a religião lida com algo que é muito mais vasto do que a filosofia normalmente o faz e o que a ciência tradicional faz. Lida com a vida real do ser supremo. Essa é a ideia básica de praticamente todas as religiões. E nós já sabemos que, com Leon Denis, aprendemos como ela se constitui. A religião é uma palavra polissêmica, cabem vários significados, mas há um significado que é próprio do pensamento espírita. E aí nós podemos dizer que esse significado está centrado na transcendência, e nós chamamos da religação da criação com a criatura, e como lembra Alexandre no livro Missionários da Luz, se trata da união do ser contingente com o seu eterno princípio fecundante, mostrando que há uma união de qualidades que se dá no sentido de que o finito, aí sim, se encontra com, digamos, na percepção de que faz parte deste infinito, que é a suprema existência, ou melhor, a suprema essência para alguns, ou a grande mônada, como diria Leibniz. Bom, a religião tem esse papel. Ora, nós sabemos que religião também tem um método de produção do saber, que pode ser o tradicional modelo de alguém revelando, um messias, um missionário, ou uma pleiade de espíritos, mas nós precisamos entender que religião pode ser muito mais que isso. Religião pode ser a vivência da dimensão que nós chamamos do sagrado, em contraposição ao profano, da vivência de totalidade, da autorrealização, da vivência de plenitude, da vivência da integração cósmica, num deleite, numa felicidade que supera qualquer tipo de imaginação consciente que nós possamos ter. Então, religião é muito mais do que o que sociologicamente nós estruturamos. Os rituais, os dogmas, nós temos todos. Mesmo quando dizemos que não temos, cuidado, porque a gente pode ter um ritual que parece não ritualístico, mas é uma outra forma de ritual. Ou criamos uma vivência de uma informação
como sendo um dogma, uma verdade absoluta, eterna e imutável. Isso é uma característica nossa, humana, de tentar cristalizar e dessa forma, dar contornos de segurança a nós próprios sobre aquilo que é a religiosidade. Mas a religiosidade ela é muito vasta e nós podemos desenvolver possibilidades de aprendizagem ou trabalhos significativos, descobrindo esses caminhos da integração do ser. É claro que a religiosidade exige algo que nós chamamos de fé, mas fé é um modo de dizer sobre faculdades psíquicas em atuação. Há quem afirme que a fé é o fruto da confluência ou do casamento entre o sentimento e a intuição. Portanto, não é um fenômeno racional, analítico ou sensorial. Isso nos remete à lembrança de Jesus encontrando Tomé, depois do seu reaparecimento, após a crucificação, quando Tomé pede para ser empiricamente demonstrado que Jesus era Jesus pegando nas chagas. Jesus se deixa levar por esse empirismo, mas depois complementa que os que não viram e creram, esses são bem-aventurados. Não viram empiricamente, mas pela fé, por outra via, chegava ao mesmo resultado, à mesma compreensão que o empirismo de Tomé eu estava levando a acreditar que Jesus havia ressuscitado. Ora, nós temos, então, uma via, e nós dizemos que religião é um conhecimento no sentido vasto da palavra conhecimento, no sentido mais lato, significa um conhecimento sobre a experiência do transcendente. E é isso que nós precisamos cultivar. Temos várias possibilidades, várias formas de expressão dessas religiosidades, e podemos aproveitá-las nos nossos arraiais, investigando como estamos experienciando essa religiosidade. Isto é algo significativo. E mais ainda, como podemos construir novos estágios de fé, novos trabalhos sobre a nossa própria fé, porque na fase atual a fé parece ser bastante vacilante em muitas situações. É uma outra faculdade, é um outro caminhar, é um outro jeito de perceber a realidade, que parece estar abafado, porque houve uma tendência à secularização das religiões e à materialização das formas na civilização ocidental. Nós somos uma das primeiras, e talvez a única civilização que esqueceu da grande cadeia dos seres, da grande acesse, que caminha do múltiplo para o um, do fragmentário para o unificado, e nos perdemos, então, de certa forma, na observação do mundo exterior. Agora, com essa proposta espírita, a religiosidade pode ser retornada sem os receios de ser enclausurada em hierarquias, em cobranças de pedágios, em dogmas e em rituais, sabendo que cada um vai ter a sua fé íntima e cada um vai construir seu possível mundo religioso em função das suas capacidades evolutivas. Ora, tudo isso é só para mostrar como o espiritismo tem uma capacidade imensa de integrar as diferentes esferas culturais, de propor novidades no seu caminhar evolutivo e de, digamos assim, arregimentar pessoas, a capacidade existe, para trilhar essas, digamos, aberturas de possibilidades visuais de atuação. Então, ele é muito mais do que o que nós fazemos como movimento espírita. E esse é o nosso desafio. Como é que vamos transformar o espiritismo, enquanto pensamento atual, enquanto metodologia de produção do conhecimento, enquanto possibilidade existencial, vivencial, de apreensão da realidade, nesse conjunto, em nosso modo de estar no mundo, de agir no mundo. Não vamos eliminar nada do que nós fizemos até aqui, não vamos desvalorizar todo o nosso trabalho passado, porque ele foi vasto, grandioso,
do ponto de vista de trazer da intimidade do mundo materialista algo que floresce de forma significativa, principalmente atendendo demandas sociopsicológicas da humanidade, tanto de encarnados quanto de desencarnados, mas nós precisamos continuar avançando. A evolução não para, nós dizemos isso o tempo todo, a evolução não se limita a repetir formas pregressas, e a evolução precisa estar também nas formas que nós geramos, porque elas refletem os estados evolutivos que nos encontramos. Sem precisar de nenhuma atitude iconoclasta, destrutiva, a gente precisa se orientar na compreensão do que é o Espiritismo, na sua abrangência, na sua mundividência, para gerar as formas sociais que garantam uma nova maneira de estar no mundo e que transforme realmente esse mundo num mundo de sabedoria, um mundo que revele a essência da vida e da evolução, que no nosso caso se chama amor. Assim, nós concluímos essa tríade, recordando que na semana passada colocamos mais uma vertente cultural, valorizando a arte como produção do conhecimento. Hoje nós diríamos que a tríade está virando um quarteto, na verdade é uma cosmovisão que permite enxergar as esferas culturais, todas elas, e mais ainda a existência em si mesma das pessoas, de uma forma única, totalizante, no nosso continente e principalmente no nosso movimento espírita. Que a gente possa refletir sobre isso e verificar o quanto podemos realizar nessa ascese. Os pioneiros construíram todo esse arcabouço, trouxeram as suas experiências, mas precisamos, naturalmente, valorizá-los, e uma das formas de valorização é simplesmente seguir adiante, subindo nos ombros de gigantes como Allan Kardec, Leon Denis e Gabriel Delane, para vermos mais longe. Esse é o desafio da geração atual. Essas reflexões nos ajudem a caminhar no movimento espírita.